Hoje se comemora a Páscoa dos cristãos e não deixa de nos influenciar. Então, esta semana, 3 pessoas me perguntaram como se comemora a Páscoa dos espíritas. O que eu disse para elas, eu vou repetir aqui. Na verdade, existem 3 comemorações de Páscoa diferentes. A comemoração da Páscoa dos hebreus, que pouca gente sabe, mas a Páscoa ela é de 1250 anos antes da era cristã. Os hebreus comemoravam a Páscoa pela libertação da escravidão no Egito, por intermédio de Moisés. Então, a Páscoa, traduzindo para o bom português, significa passagem. Os hebreus comemoravam esta passagem da escravidão para a liberdade e comemora até hoje. Então, eles têm uma comemoração toda especial, de alegria, por esta Páscoa, por essa libertação divina que foi feita ao seu povo. Esta é a primeira Páscoa, né? Bem mais velha do que a Páscoa dos cristãos. Já a Páscoa dos cristãos, dos católicos e dos demais cristãos, com exceção da doutrina espírita, eles comemoram a ressurreição de Jesus. E segundo o entendimento deles, Jesus ressuscitou no seu corpo, de carne e osso. E nós sabemos que, nós, os espíritas, sabemos que existe a ressurreição. Existe a reencarnação e existe a ressurreição. Então, eu trouxe esse tema da Páscoa exatamente para fazer a diferença entre reencarnação e ressurreição. Nós, um dia, todos nós que estamos aqui, vamos ser ressuscitados. O que é isso? Enquanto nós precisamos de reencarnação para a nossa evolução, nós estamos na categoria de espíritos errantes. Por quê? Por que errantes? Porque não sabemos aonde vamos estar amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, porque vamos ter que ser submetidos a N reencarnações até adquirirmos o máximo de conhecimento que o planeta pode nos dar e conseguirmos evoluir bastante as nossas 2 asas, que é a asa da ética e moral e a asa da sabedoria, da ciência. Então, com as 2 asas, nós vamos adquirir a brancura total do nosso espírito, e aí não vamos precisar mais nascer. Então, quando a gente sai da última reencarnação, ela é chamada de ressurreição, a gente ressuscita, porque aí a gente passa a pertencer definitivamente ao mundo espiritual. Ah, mas a gente não vai poder reencarnar nunca mais? Se você não quiser, não tem necessidade. Ninguém vai te obrigar a reencarnar. O que acontece é que quando chega a este ponto, o espírito adquire tanto amor, mas tanto amor, que por amor àqueles que estão sofrendo, ele de livre e espontânea vontade resolve se sacrificar, se doar para ajudar os que estão atrasados. Então, o espírito, normalmente, o espírito já passou pela última reencarnação, que não tem mais necessidade de reencarnar, ele aparece, ele resolve reencarnar em média a cada 1000 anos, para ajudar os que estão aqui atrasados. E é claro, se Jesus pedir, ninguém do lado de lá consegue dizer não para Jesus. Aí a pessoa reencarna para poder ajudar numa missão especial. Então, existe a reencarnação e existe a ressurreição. E os judeus sabem disso. Até hoje, quase 95% dos judeus são reencarnacionistas. Eles aceitam a reencarnação e sabem da existência também da ressurreição. Quando Jesus, após a sua morte física, apareceu para Maria Madalena, ele disse para ela que ela não poderia tocá-lo porque ele ainda não tinha ido ao Pai. Ele, após a desencarnação, ele desceu às regiões umbralinas, que outras religiões chamam de purgatório, de inferno, para socorrer o amigo Judas, que estava com a culpa de consciência muito grande pelo que ele fez, e a culpa de consciência o fez precipitar nas mais profundas escuridão. Então, Jesus
foi retirá-lo daquele lugar. E quando ele apareceu para Maria Madalena, ele estava em perispírito, ele não estava materializado, motivo pelo qual ela não poderia tocá-lo, senão ela ia tocar numa luz e ela não entendia ainda disto. Então, Jesus, para não complicar as coisas, impediu que ela o tocasse. Então, Jesus apareceu para Maria Madalena com o seu perispírito e a fez vê-lo. Em outras vezes, ele apareceu dezenas de vezes após o desencarne físico dele, parece que foi quase 20 vezes, foi 15 ou 17 vezes que ele apareceu. Ele, inclusive, apareceu materializado. A última vez que ele apareceu foi no fenômeno que nós chamamos de Pentecostes. Ele apareceu em espírito, sob forma de luz, não sob forma humana, sob forma de luz. E atingiu todos aqueles que tinham que falar em línguas diferentes para satisfazer todos aqueles que dominavam essas línguas e que estavam presentes naquela grande reunião. Nós sabemos da desencarnação de Jesus, da aparição dele, das diversas aparições dele, e conhecemos com profundidade a missão dele. Muitas religiões acham que Jesus morreu para apagar os nossos pecados. Não, os nossos pecados fazem parte da lei de causa e efeito, e nós plantamos, teremos que colher. Jesus veio trazer a lei do amor, veio nos mostrar a profundidade da lei do amor, e veio nos ensinar que, se nós tivermos essa capacidade de amar, de usar a lei do amor, só esta lei é capaz de cobrir a multidão dos pecados, ou seja, essa lei acaba com os nossos erros do passado. Se nós usarmos a lei do amor, nós não vamos precisar colher mais com a dor, colher da mesma maneira que nós plantamos. Foi esse o trabalho de Jesus, trazer-nos a lei do amor. E na última ceia, ele disse que era a última vez que eles estavam reunidos, comendo uma refeição, e que ele fisicamente não ia estar mais presente e que iria pedir ao Pai que mandasse o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, para ficar conosco até o final dos tempos. O que significa esse final dos tempos? Até a evolução total dos habitantes do planeta Terra, ou de quem vier morar aqui. Então, esta Páscoa é esse lado que a doutrina espírita vê. Na verdade, nós não temos, dentro da doutrina espírita, um dia propriamente comemorativo. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu quando? Não foi 25 de dezembro. Foi no final de abril, mas não se sabe a data certa, né? Comemora lá em dezembro. Então, essas datas são importantes porque contagiam a atmosfera da Terra. Quando a maior parte das pessoas pensam no bem, melhora a psicosfera do planeta, onde os bons espíritos encontram ensejo de praticar com mais facilidade o bem, de diminuir o mal, de aconselhar os espíritos que ainda estão enganados com a maldade a voltar para o caminho do bem. É esta a influência das datas. Como também tem, infelizmente, no Brasil, né, o carnaval, onde uma boa parcela da população extravasa com todos os tipos de excessos e erros, e aí a psicosfera fica muito pesada, dificultando o trabalho dos bons espíritos. Eu gostaria de trazer novamente para vocês que milagre não existe. Eu vim de outra doutrina. Quando eu adentrei a doutrina espírita, com 17 anos de idade, eu vim descobrir que não existia milagres. Foi a primeira coisa que eu questionei. Mas Deus não pode tudo? Pode. Então ele pode fazer milagre? Pode. Deus pode fazer milagre, mas não faz. Mas por que não faz? Vamos pegar como exemplo o planeta Terra. A própria Bíblia diz que o nosso mundo foi construído em 6 dias, foi muito trabalhoso. Então, trabalhou 6 dias para construir a Terra. Nós sabemos que o dia da Bíblia não é verdadeiramente um dia de 24 horas. E esses 6 dias, cada dia representa milhões de anos. É uma era.
Então, foi 6 eras que passou a Terra. Se Deus poderia ter criado a Terra num milagre. Poderia. Deus tudo pode. Por que ele não fez? Porque se ele assim o fizesse, ele impediria milhões e milhões de espíritos de trabalhar na construção da Terra. E é trabalhando que a gente adquire dignidade, que a gente evolui em inteligência, que a gente evolui em moralidade. Então, o trabalho constrói o homem. Então, Deus permite que todos os seus filhos trabalhem na sua construção para que exatamente esse trabalho o possa fazer evoluir. Então, se Deus tivesse criado a Terra através de um milagre, impediria Jesus e sua grande equipe de trabalhar por 4,6 bilhões de anos na construção desse nosso querido planeta Terra. Embora Deus pode fazer milagre, ele não faz porque impediria os seus filhos de aprender. Trabalhando é que se aprende, de aprender, de evoluir. Então, minha gente, mas e as curas instantâneas que Jesus fez? Não são milagres. Jesus usou de leis que as pessoas não conheciam e ainda a maior parte das pessoas não conhecem até hoje. São leis naturais que Jesus usou. Tanto que ele disse, tudo isso que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Jesus disse mais, vós sois deuses. É uma questão lógica. Você vê, por exemplo, os filhinhos de gatos são gatinhos. Os filhinhos de cachorros são cachorrinhos. Os filhinhos de Deus são deusinhos, são Deus. Nós fomos criados por Deus. Somos deuses. Em evolução. Vamos subir. Vamos ser igualzinho a Jesus um dia. E Jesus está evoluindo. Jesus que hoje é o diretor espiritual da Terra, e dizem que de outros planetas também, inclusive de Quiron, aquele planeta que ainda está na primeira fase da evolução, planeta primitivo, onde já estão sendo enviados os espíritos que não mais vão poder habitar o nosso planeta. Então, diz que Jesus é diretor de pelo menos 3 planetas. Alguns falam 5, outros falam 3. Mas um dia, daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos, Jesus vai ser o responsável por uma galáxia inteira. Então, os espíritos vão evoluindo. A evolução é infinita de acordo com o nosso entendimento. E tudo dentro da lei de Deus se consegue com trabalho, com capacitação, com estudo e com sacrifício. O nosso bom amigo Chico Xavier diz que a gente evolui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas do sofrimento. Então a gente tem opção. O apóstolo foi lá no túmulo, não achou o corpo dele. Alguém tirou, escondeu, enterrou em outro lugar, ou o próprio Jesus resolveu desmaterializar o seu corpo para não causar problemas futuros. Tem essas 2 hipóteses. Uma delas é verdadeira. Então, quando ele apareceu dos apóstolos, ele estava com o corpo normal ou fluídico? Após o desencarne? O corpo, ele apareceu com o corpo fluídico, mas para o que não acreditava, só acredito vendo, ele materializou partes do corpo e pediu que ele socasse o dedo no furo da mão. Então, para o Tomé, ele materializou-se o corpo ou parte do corpo para que o Tomé pudesse sentir aquilo e acreditar. Então, esta é a atitude da Páscoa. E para a doutrina espírita, alguém me perguntou, mas vocês não têm dia santo na doutrina espírita? Temos. Qual que é o dia santo de vocês? Todos os dias. Mas como assim? O dia, o ontem passou. Águas passadas não move moinho. Não podemos fazer mais nada pelo ontem. O amanhã é futuro, pertence a Deus. Mas o hoje é chamado de presente. O hoje é um presente de Deus. Então Deus nos dá o hoje para que a gente trabalhe, para que a gente estude, para que a gente realize, para que a gente sorria, para que a gente seja feliz. O hoje é uma dádiva divina. Sempre quando a gente levanta, a gente deve agradecer o hoje, porque o ontem já passou. Amanhã não sabemos se virá, mas o hoje é o dia que nós estamos operando. E nós que estudamos,
Estudamos o Evangelho redivivo, quer dizer, o Evangelho na simplicidade, como ele era, pelo menos, há 300 anos da era, 350 anos da era cristã. Depois foi se complicando, a imperfeição humana foi sendo inserida dentro do cristianismo, que até mudou de nome, passou-se a chamar catolicismo, né? Passou-se a virar uma organização política, porque toda religião que tem um chefe é uma organização política. Vocês podem notar que a doutrina espírita não tem chefe, não tem cargos, tem encargos. Nós temos a Federação Espírita Brasileira, que agrega todas as federações estaduais, mas por uma questão de lógica intelectual, para editar livros, mas nós não temos que obedecer ninguém, fica a critério da nossa consciência. Então, a doutrina espírita não tem chefes. Mesmo o diretor, o presidente de um centro, ele é apenas presidente para satisfazer a organização humana, o critério até da legislação de cada país. Mas o nosso chefe é a nossa consciência, que, aliás, a consciência é o nosso chefe e ele é bravo. Não nos dá moleza, né? A consciência nos cobra diariamente. E tem aquela história que as pessoas comentam, no final dos tempos vai haver o julgamento final, aquele julgamento final. Poxa vida, será que a justiça divina é mais morosa do que o nosso SUS? Não é não, o julgamento não é no final dos tempos, não vai haver julgamento final, o julgamento ele é instantâneo. Você fez um ato, a tua consciência te cobra, te requalifica e te dá a alegria de viver ou tristeza. A cada ato que você faz, a consciência te julga instantaneamente. Hoje, o avanço da ciência, precisamente mais da medicina, que está cada vez mais de mãos dadas com a doutrina cristã, ela mostra, através do exame dinâmico, tomografia computadorizada, que quando você doa alguma coisa, o teu cérebro te enche de hormônios de alegria. Não somente você fica alegre, mas como a pessoa que recebeu. E incrível que pareça, se alguém viu a sua doação, essa pessoa também recebe uma certa quantidade de alegria. Então isso é dinâmico, é instantâneo. Quando nós rezamos, ou para nós mesmos, ou para outra pessoa, no instante que nós estamos rezando, o nosso cérebro ele enche de sangue, ele enche de dinamismo e gera hormônio que nos traz saúde. Incrível que pareça, você vai rezar por uma pessoa, mas a pessoa não sabe que você está rezando por ela. Naquele instante, se colocar a pessoa num tomógrafo dinâmico, computadorizado, vai aparecer diferença no cérebro da pessoa, porque outro está rezando para ela, ou seja, ela está recebendo aquela oração. Então, o julgamento dentro da doutrina divina, independente das religiões achar uma coisa ou achar a outra, ele é instantâneo. Fez, recebeu. Fez o bem, recebeu o bem. Tem que ser assim para que ele possa ser didático. Nossa, eu fiz o bem, eu me senti tão bem. Então, se eu me senti tão bem, eu vou fazer novamente. É assim que as coisas funcionam. Você faz algo, pisa na bola, faz algo errado, você se sente triste, você fica deprimido. Então, o julgamento é instantâneo. E hormônios são jogados na nossa corrente sanguínea para nos beneficiar ou para nos prejudicar. Hoje é domingo, dia 20, dia 18, por lei brasileira, é considerado o dia do Espiritismo, ou dia da doutrina espírita. Dia 18, por que dia 18? Porque foi o dia, 18 de abril, que Kardec lançou o primeiro livro dos Espíritos, em 1857. Esse primeiro livro, ele tinha 501 perguntas e respostas. 1857, dia 18 de abril. Depois, dali a 3 anos, Kardec lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos, já com 1019 questões, perguntas e respostas. 3 anos depois, apenas 3 anos depois, foi lançado o Livro dos Espíritos, já revisado com o dobro de questões, tal qual nós o conhecemos hoje. O tema chama-se Tríade Divina Universal. O que é isso, Tríade Divina Universal? Não sei se vocês perceberam, na Bíblia e também em outros livros religiosos bem mais antigos do que a Bíblia, como os Vedas, a gente tem 3 números que se repetem demais.
É o número 3, é o número 4 e o número 7. Esses 3 números repetem demais. Então, somos chamados tríade divina. 3 mais 4 dá 7. A gente vai notar também que a matemática se parece muito com as leis divinas. As leis divinas, por serem perfeitas, são imutáveis. A matemática também não muda. Veja bem, há 2000 anos atrás, na época de Cristo, 3 mais 4 era 7. Hoje, 3 mais 4 continua sendo 7. Daqui a 10.000 anos, 3 mais 4 vai continuar sendo 7. Então, a matemática ela é imutável. E é uma grande vantagem. Se você aprende a matemática hoje, numa próxima vida, você praticamente não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai lembrar com muita facilidade, porque ela não muda. Não é como, por exemplo, eu sou mestre em português, em línguas. Daqui a 100 anos, ao nascer de novo, aquilo que você aprendeu na vida passada não vai te servir, porque a língua mudou completamente. Né? Com o passar do tempo, a língua muda. A gente tem dificuldade, por exemplo, de ler os Lusíadas, que foram escritos há pouco tempo, e entender o português antigo. Ciências mudam, história muda, história é o que mais muda. Por exemplo, a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500, mas hoje, com o avanço da ciência, você pega o DNA dos nossos índios e você vê que eles são irmãos dos judeus. Os nossos índios, então o que acontecia? Os judeus já vinham para cá muito antes de 1500. Os nossos índios, irmãos dos judeus. A prova diz que há pouco tempo descobriu-se em Israel, numa escavação, uma pedra com a bandeira do Brasil, com todas as cores. Essa pedra está lá há milênios. Veja bem, bandeira do Brasil lá, feita há muito antes do Brasil ser descoberto aqui. Então, existe uma relação muito grande dos judeus e dos brasileiros. O grande Salomão vinha no Brasil buscar o ouro para ornamentar o seu palácio. Tem matéria que ela muda de água por vinho dentro de poucas décadas. E a história é uma delas. Mas a matemática é imutável. Então, a grande vantagem da pessoa aprender matemática é que aprendeu numa vida, praticamente na outra vida ela não vai ter dificuldade, porque vai ser a mesma coisa que ela aprendeu, que vai estar dentro da intuição, da memória intuitiva dela, mesmo que ela não lembre de vidas passadas. Vamos ao 3, ao 4 e 7. Nós, enquanto a nossa Terra não for um mundo feliz, isso vai demorar aproximadamente 20.000 anos, né? Nós temos 3 verdades, 3 grandes verdades. Eu tenho a minha verdade, a tua verdade, que é diferente da minha, e a verdade de Deus. Então são 3 verdades que nós temos que considerar. Não existe uma única verdade. São essas 3, a minha, a tua e a de Deus. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento, à medida que a gente vai subindo os degraus da perfeição, as nossas verdades vão se parecendo cada vez mais com a verdade divina. Mas isso vai demorar ainda algum tempo. A doutrina espírita está exposta sob um tripé, sob 3 verdades: ciência, filosofia e religião. Olha aí o número 3 aparecendo novamente. Ciência, filosofia e religião. Se tirar uma dessas verdades, a doutrina fica incompleta. Se tirar a ciência, a doutrina fica muito parecida com as outras religiões. Curiosamente, Jesus pregou durante 3 anos. Olha o número 3 aí aparecendo novamente. Foi o tripé da pregação dele para trazer a lei do amor para todos nós. Hoje, nós temos 1/3 da população da Terra são cristãs. E no Brasil, onde já é o país, coração do mundo e pátria do Evangelho, nós temos o maior país cristão, em termos de percentagem. Também é o maior país espírita. Nós temos aproximadamente 3% da população brasileira que são espírita. Ou seja, nós temos no nosso país aproximadamente 3 milhões de espíritas. Kardec perguntou aos espíritos superiores se a doutrina espírita ia ser a religião do futuro. O que os espíritos responderam? Não. A doutrina espírita não vai ser a religião do futuro. Vai ser o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que as outras doutrinas, com o passar do tempo, vão aceitar as verdades científicas. Vai aceitar a reencarnação. Com a vinda
dos ETs em massa, aparição em massa, que, aliás, o governo dos Estados Unidos agora queria liberar, mas foi aconselhado por outros governos, para a própria organismo secreto deles lá, a CIA, a não apresentar agora, deixar talvez para o final do governo, porque senão entraria em pânico a população mundial. Ele iria revelar a existência dos ETs, a existência oficial dos extraterrestres. E ia com isso revelar que a maior parte dos planetas são habitados. Isso aí ia ter que causar um reboliço nas religiões que não aceitam. Mas isso vai acontecer, ou amanhã ou depois, dentro de poucos anos ou dentro de poucas décadas, tem que acontecer. E o dia que nós soubermos que todos os planetas do sistema solar são habitados, nossa mentalidade vai ser diferente. Nós vamos deixar de fazer guerra. E ao deixar de gastar dinheiro com armamentos, nós podemos pegar toda essa verba e aplicar em educação, em melhoria de saúde. Aí já vai ser um mundo regenerado, ou em regeneração, daqui a algumas décadas. Kardec também lançou na sua base doutrinária a sua tríade: Deus, Espírito e Matéria. Tudo que existe no nosso universo. Deus, Espírito e Matéria. Deus Criador, Espírito Criatura. Então, é comum a gente ver até mesmo oradores espíritas se confundir e dizer assim: a minha alma, o meu espírito. Não existe meu espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito, exatamente o contrário. Eu sou o espírito que temporariamente estou habitando um corpo que nem meu é. A gente fala meu corpo por uma questão de linguagem mesmo, mas meu é só aquilo que eu posso carregar comigo para sempre. Nós não temos um espírito, nós somos o espírito. E a alma? Muitos espíritas ainda confundem a diferença entre alma e espírito. Qual a diferença que existe? A alma é o espírito quando está dentro de um corpo, ou seja, um espírito reencarnado, ele é chamado de alma. E quando nós desencarnamos, nós somos chamados de espírito. Nós não temos uma alma, nós somos a alma. Por ser a alma, estamos temporariamente dentro de um corpo. Nós não temos um espírito. Não tem como eu falar o meu espírito. Não existe meu espírito. Eu sou o espírito. Eu posso até falar meu corpo, embora, na verdade, não é meu, mas eu posso falar meu corpo, mas meu espírito não tem jeito de pronunciar. E a gente vê, por força de hábito, até mesmo oradores espíritas caindo nessa cilada, né, da nossa própria língua, quando a gente fala meu espírito. A alma, que é igual ao corpo, ao perispírito e espírito. Então, Kardec simplificou para o entendimento inicial que nós somos uma tríade: corpo, perispírito e espírito. Né? Somos três partes. De acordo com Kardec, quando a gente morre, a gente deixa o corpo e fica com o perispírito e o espírito. O perispírito é a moldura do espírito. O espírito não tem forma humana. Quando a gente fala eu vi um espírito, não. Você viu um perispírito. O espírito altamente evoluído, que ele não precisa mais de reencarnar, ele não tem mais forma humana. Ele é em forma de uma luz. Eu disse que Kardec simplificou a estrutura do espírito. Na verdade, nós temos 7 partes. O espírito reencarnado, ele é composto de 7 partes. Quando nós desencarnamos, nós perdemos 2 partes. Nós perdemos o corpo físico e um corpo energético, que nós chamamos de duplo etéreo. Ao desencarnar, a gente perde 2 partes e fica ainda com 5 partes. Então, são 7 partes que são estudadas na coleção de André Luiz. Né? Kardec fala muito por alto, mas André Luiz detalha isso daí, portanto, está dentro da doutrina espírita. Então, a última parte é a fagulha divina. É o espírito propriamente dito. E nós vamos perdendo essas outras partes à medida que nós vamos subindo a evolução. Quando nós formos habitar o 7º céu, que é onde está o primeiro escalão, Mildinho, está Jesus e seus comandantes diretos, aí nós lá já vamos estar somente com o espírito propriamente dito. A gente já abandonou todas as outras vestimentas. O próprio perispírito, que muita gente acha que ele é indestrutível, o próprio perispírito, se a pessoa do lado de lá insistir em não querer reencarnar,
após 350, 400 anos, o perispírito começa a dissolver e praticamente obriga a pessoa a reencarnar para poder continuar tendo forma humana. Portanto, o perispírito ele é bem relativo. Ele é indestrutível em termos, mas sem reencarnar ele não dura muito, ele se desintegra. Então, há necessidade dos espíritos que estão na erraticidade, né, os espíritos erráticos, reencarnar num período bem menor do que 400 anos. Mas a média é 40 anos, a gente fica 40, 50 anos no plano espiritual, depois a gente volta para reiniciar a nossa evolução, porque aqui a gente evolui mais do que do lado de lá. Mas do lado de lá não é melhor do que aqui? É. Então por que a gente não evolui mais do lado de lá? É que do lado de lá a gente fica com semelhantes, né? Pessoas iguais a gente, boazinhas iguais a gente, semelhantes. Aqui não. Aqui a gente é cutucado todo dia com vara curta. Aqui a gente está com pessoas melhores do que a gente, mas também a gente está com pessoas piores do que a gente. E o próprio corpo aqui é exigente, né? O corpo exige que a gente trabalhe, porque senão como é que a gente vai comer, né? Então aqui a gente é obrigado a evoluir mais, porque a luta aqui é constante. Não é como no plano espiritual, que a gente fica tranquilo lá numa cidade espiritual, numa pousada. Lá na pousada, se a gente for para uma pousada, não tem ladrão. Então a gente fica tranquilo. Mas é aqui que a gente evolui. E aqui, uma vida aqui equivale a mais de 500 anos no plano espiritual. Então, a gente tem necessidade de sempre nascer para continuar a evolução. Até um dia que a gente não precisar mais de evoluir, aí é a última vida da gente, aí se dá o que a Bíblia chama de ressurreição. Aí a gente passa para lá, aí a gente vai viver, em definitivo, no plano espiritual. Aí a gente vai voltar só quando a gente quiser. Não é como nós aqui hoje, que nós temos a obrigação de voltar. A gente desencarna, do lado de lá, rapidinho a gente vai preparar uma nova existência, reestudar, ver o que foi que errou, o que pode corrigir. Então falamos da alma, que a doutrina espírita simplificou em 3 partes, né? Corpo grosseiro, corpo material, perispírito e espírito, que na realidade são 7 partes. Vamos falar da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que a oração tem 3 partes, né? Louvor, pedir, né? Nós podemos pedir alguma coisa, e o agradecimento. E o agradecimento também tem 3 partes. Nós vamos agradecer pelo mal que fomos livrados, e às vezes nem a gente sabe que foi livrado do mal. Nossa pequenez é tanto que os nossos espíritos protetores nos livram de um mal e a gente nem fica sabendo. Então, nas nossas orações, nós devemos agradecer por esse livramento do mal. Devemos agradecer pelo bem que recebemos, que às vezes também não ficamos sabendo pela nossa pequenez espiritual. Nós recebemos um grande bem, como, por exemplo, uma cura espontânea de um mal físico que estava dentro da gente, uma cura psicológica, e a gente às vezes nem fica sabendo, pela nossa pequenez. Devemos também agradecer pelo mal que nos atinge, porque na realidade, a grande maioria do mal que nos atinge não é um mal, é um bem. Por exemplo, um câncer. Eu vou no médico, desculpe que eu estou com câncer, e que o câncer já espalhou para o corpo todo, e que eu tenho apenas mais alguns meses de vida, no máximo 1 ano. É um mal? Não, é um bem. Está descendo para o meu corpo físico, que é perecível, que não é nem meu, está descendo o mal que estava em mim, espírito. Então, o corpo é um mata-borrão que chupa, que traz as imperfeições nossas, de vidas passadas. E aí, quando nós desencarnarmos, até mesmo pela causa mortis daquela doença, nós vamos sair muito melhor do que entramos. Nós entramos com uma dívida enorme e a doença fez com que nós nos libertássemos desta dívida, daquela dívida. Nem sempre aos nossos olhos o que é o mal é, na verdade, o mal. Às vezes é o grande bem para a nossa melhoria. Nos faz repensar nos valores, nos faz repensar em termos de humildade, em ajuda ao próximo, em fraternidade. Então, a doença faz modificar as pessoas e ela, então, se torna um grande bem. Agradecer, 3 tipos de agradecimento: pelo bem que recebemos e às vezes nem ficamos sabendo, pelo mal que nos é livrado e às vezes também nem ficamos sabendo, e pelo mal que nós recebemos em forma de doença, ficamos sabendo e achamos que é um grande mal. Para nós espírito, é o bem. Existe em torno do nosso planeta 7 dimensões. Na Bíblia fala que o fulano de tal foi levado para o 7º céu. É a 7ª dimensão, onde está a governança da Terra.
onde estão os espíritos diretamente colaboradores de Jesus, que governam o planeta Terra. A dimensão onde fica o famoso nosso lar, né, que foi nos trazido através da psicografia do Chico Xavier, né, e André Luiz, né, nosso lar fica no finalzinho do umbral, entre o umbral e a quinta dimensão. Então, o nosso lar fica na quarta dimensão. E a maior parte das cidades espirituais, onde com certeza ao desencarnar nós vamos parar lá, se não tivermos complicações demais com a nossa própria consciência e tivermos que estagiar alguns meses, né, quem sabe alguns anos no umbral. Umbral também são 3 camadas. É um umbral leve, que fica da superfície até aproximadamente 80 quilômetros de altura. Era mais, mas está diminuindo. Até 80 quilômetros de altura nós temos um umbral leve. Temos um umbral médio, que é da superfície até 1, 2 quilômetros de profundidade. E temos um umbral mais pesado, que é mais para o fundo da Terra, onde estão os espíritos mais perversos e endurecidos e que ainda não caiu na realidade da lei do amor. Então, são essas 3 partes de umbral e mais 4 acima do umbral, que são, né, a quinta dimensão, a sexta dimensão e a sétima dimensão. Curiosamente, ao nascermos, nós também nascemos com 3 destinos. Olha, sempre a trilogia funcionando. Quais são os 3 destinos? O mais importante é o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de fazermos o que quisermos da nossa vida. Nós pegamos uma faca, nós podemos fazer o que quisermos dela, podemos cortar couve, ou podemos ferir uma pessoa. Deus não impede. É o nosso livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele gera o plantio. Ele gera o destino fixo de amanhã. Então, a gente nasce com livre-arbítrio e nasce com destino fixo. Destino fixo é o seguinte: eu vou receber hoje parte daquilo que eu plantei no passado. Por que parte, não totalmente? Porque às vezes nós estamos tão enrolados lá de lá, temos muitos crimes para pagar que a gente não aguentaria pagar de uma vez só. Então, a clemência e a bondade divina parcela aquilo em suaves prestações, em 10 prestações. Então, cada vida a gente vai pagar parte daquilo que a gente fez de errado. Agora, o problema é se naquela vida que a gente está pagando parte do que a gente fez de errado, a gente errar mais. Aí a gente nunca acaba de pagar a dívida, né? E fica nessa roda das reencarnações. E fica sofrendo. Então, existem pessoas que, dentro de 5, 6 reencarnações, sai da vida comum e passa a ser espírito perfeito. Em apenas 5, 6 reencarnações. E a média das reencarnações de nós, os outros aqui, é de 1.800 reencarnações já. Nós já temos, em média, isso, entre 1.500 a 2.000 reencarnações. O que a gente poderia conseguir em 5, nós não conseguimos em 2.000 até hoje. Então, a gente tem que se esforçar, porque ser feliz é bom, ter paz é ótimo. E o caminho, Jesus trouxe, pouca gente entendeu, só os seus discípulos, mas depois a doutrina espírita veio decodificar e trazer para a gente detalhadamente a lei do amor. Só o amor é capaz de pagar a multidão dos pecados. Eu conheço uma pessoa dentro da minha família que ela nasceu com um destino de ser morta de uma maneira violenta. Mas como, durante a sua juventude, ela salvou uma pessoa da morte, arriscando a sua própria vida, então foi um ato de amor. Ela nem pensou em si. Ela pulou dentro da água e salvou aquele que estava afogando, que ia morrer. Então foi um ato de amor. E esse ato de amor livrou essa pessoa de ter uma morte violenta. Foi a própria pessoa que, desencarnada, comunicou-se comigo e contou esse fato. Então, veja bem, só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então, se nós cometemos erros no passado, e cometemos, nós não precisamos de pagar com a mesma moeda. Nós podemos pagar com amor. Veja o Divaldo, por exemplo, que beleza. A obra maravilhosa que ele fez durante toda a sua vida. Raul Teixeira também tem uma obra, embora menor, muito parecida com a do Divaldo. Então, não custa a gente ajudar dentro da nossa própria família, dentro do nosso emprego. Não custa a gente ser caridoso, a gente ajudar, a gente não devolver o mal com o mal, a gente saber absorver o mal. Isso aí nos ajuda muito a abreviar o rosário das nossas reencarnações. Então falamos desses 2 destinos, o livre-arbítrio, que é mais importante porque ele gera o destino fixo.
que é a colheita. Plantou, tem que colher. Mas ainda existe essa opção da gente pagar a colheita desastrosa com amor. Agora tem um terceiro destino, que é o condicional. Poucas pessoas sabem disso. O condicional a gente combina no plano espiritual. É mais ou menos assim, olha, se ao chegar aos 50 anos de idade, eu tiver conquistado em ética e em moral um determinado patamar, eu quero, por exemplo, ter uma facilidade material, quero dinheiro na minha mão para eu ajudar os semelhantes. Então, é uma condição que você combinou com os seus superiores. Então, ao chegar aos 50 anos, se você não for aquela pessoa boa, abnegada, honesta, ética, o dinheiro não vem para sua mão, porque se viesse, com certeza você ia fazer mau uso. É tipo daquele cara que promete, se eu ganhar na esportiva, eu prometo dar a metade para o centro espírita. O centro espírita está esperando até hoje. Esse é o destino condicional. Dependendo de determinadas condições, a gente recebe certa situação ou não. Então, são 3 os destinos. O livre-arbítrio, que eu planto hoje para colher amanhã, sou dono dele. O fixo, que é resultado do plantio do passado. E às vezes a gente pensa que a gente planta numa vida, obrigatoriamente colhe na outra. Não. Às vezes demora 1000 anos para poder colher. Por quê? Porque Deus espera uma vida, 2, 3, 4, 5, para ver se você planta aquilo com amor, para ver se você paga com amor, para diminuir a dor no planeta. Mas depois de um determinado ponto, quando as pessoas não conseguem pagar com amor, aí um espírito superior, um anjo, que é o cumpridor da lei de causa e efeito, reúne aquelas pessoas, faz com que o fogo acenda na boate e que mais de 200 pessoas ali morram queimadas. É um desencarne coletivo, pagamento de dívidas de quando eles, na Segunda Guerra Mundial, botavam fogo nos judeus. Teve também aquele edifício Joelma que pegou fogo. O Chico disse que eram as pessoas que botavam fogo nos cristãos logo no começo da era cristã. Então, esses crimes absurdos, muito maldosos, a bondade divina espera muitas vidas para que a gente possa pagar com amor. A gente só vai passar por um sacrifício coletivo, como a queda de um avião, onde todos desencarnam, se a gente não conseguir, durante muitas reencarnações, pagar com amor. Então, Jesus veio nos trazer a lei do amor. Então, nós temos que agarrar essa lei de amor com unhas e dentes, para o nosso próprio bem, para que a gente possa harmonizar o nosso planeta. Não reclame de nada, minha gente. Nós temos o que merecemos. A lei de Deus é perfeita. Não existe aquela história de fulano tem dedo podre para escolher marido ou esposa. Não, cada um se junta com quem merece. É a lei de atração psicológica. Nós temos o que merecemos. Não reclame da esposa, não reclame do esposo, não reclame dos filhos. Normalmente, os filhos, com raríssimas exceções, mas a regra é que os nossos filhos são nossos inimigos do passado, que se reúnem dentro dos nossos lares para que, através da convivência fraterna, reate a amizade, né? E o mundo passa a ter mais harmonia. Então, é isso que Jesus diz: não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim colocar o filho contra o pai, a nora contra o genro, e que quis dizer que, a partir da era cristã, as famílias eram feitas com antigos inimigos, antigos adversários do passado. Outra coisa importante, que às vezes assusta muita gente, é que a Bíblia personaliza o coletivo. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Adão ou fala em Eva, são milhões de espíritos. É uma raça que veio exilado da constelação de Capela, de uma das estrelas de Capela, 3 planetas, vieram espíritos exilados para a Terra. Isso aconteceu há 12 mil anos antes de Cristo. 11 mil anos, 10 mil anos veio mais uma leva, depois 8 mil anos veio, 7 mil anos veio praticamente a última leva dos espíritos exilados. Nossa irmã Igreja Católica sabe disso, inclusive tem uma oração na Igreja Católica: salve rainha, salve os degredados de Eva. Você pode procurar na internet a oração Salve Rainha, que fala dos degredados de Eva. Então a cúpula da igreja sabe que a raça de Eva, a raça adâmica, veio degradado de outros planetas. Outra coisa também que a igreja pega o individual como coletivo
Essa semana ainda a pessoa veio me perguntar o que eu sabia sobre o anticristo. O anticristo, ele é cristão. A Bíblia fala do anticristo, mas na realidade ela individualiza o coletivo. Desde a época que surgiu a Igreja Católica, surgiu os anticristos. Anticristo, adversário de Cristo. Aquele que ou de maneira inconsciente ou consciente, prega contra a harmonização do planeta, contra a doutrina de Cristo. E anticristo existe em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita. Existe gente na nossa doutrina, por exemplo, que é a favor do AB, mas se diz espírita. Então, o anticristo, ele comete erros graves dentro de uma religião cristã. Mas é nosso irmão. Amanhã depois ele vai virar anjo. É só questão de tempo. Então, não é um ser todo-poderoso. Vai vir aí o anticristo. Não. São milhões e milhões de anticristos que existem dentro de todas as religiões. Como também, eu tinha muito medo quando eu era criança, eu tinha medo do diabo. Né? O diabo também, a Bíblia personaliza, né, o coletivo. Se você traduzir a palavra diabo, demônio para o nosso português de hoje, quer dizer opositor, adversário. E não existe um, existe milhões, estão em todos os lugares. Milhões de adversários do bem. Então, não existe. Se você for para o umbral, você não vai encontrar lá um dono. São todos os espíritos iguais a você que estão lá sofrendo. São mais ou menos iguais, mas graças a Deus eu aqui já estou vendo pela cor da aura de cada um que ninguém vai para o umbral, todo mundo vai desencarnar e vai merecer um estágio numa colônia espiritual. Então, minha gente, vamos lembrar que Jesus nos deu a chave da felicidade, é a oração Pai Nosso. O que a gente pede no Pai Nosso? Pai, perdoai as minhas pesadas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofendem, aqueles que me humilham, aqueles que me maltratam, aqueles que me roubam. Então, se você já tem essa capacidade de perdoar o erro dos outros, o seu também vai ser perdoado. É a chave da felicidade, a oração que Jesus nos ensinou. E que todos nós possamos ficar em paz com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.